Pai, que nessa manhã o Senhor possa usá-lo de uma maneira sobrenatural. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala através dos lábios do teu ungido. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vamos louvar o Senhor. Vamos começar a ministrar nossa palavra com louvor. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural. Feche seus olhos nessa hora. A carne é mortal. Permita que essa canção fale o seu coração. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. E o peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. E o inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue, aleluia, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, e a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Eu sei que hoje você não entende. Irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a
responsabilidade do fiel é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga assim pra Deus, não negue o que é seu, a trajetória certa Ele escreveu. Declare isso. Declare. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue, aleluia, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, e a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A capela. Não despreze. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus tem recompensa para você nessa manhã. Vamos ler o texto. Profeta Jeremias, o capítulo 33, o verso 3. Deus tem promessa para você, querido. Não importa a tamanha a dificuldade ou o sofrimento ao qual você esteja passando, Deus tem promessa para você. Esse texto, Jeremias 3:33, vai dizer para mim e para você: clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? A Ele honra, glória e louvor. Seja bendito o nome do Senhor. Querido, tem como esse sermão o termo alívio em momentos difíceis. E Deus começou a falar no meu coração sobre essa palavra. Primeiro, sobre o significado da palavra alívio. Alívio não quer dizer ausência. Alívio quer dizer diminuir o sofrimento, diminuir a causa do sofrimento. Então essa palavra já vem falando ao meu coração, em que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que eu não sabes, uma versão revista e corrigida, falando para mim que eu preciso de alívio. E o alívio não quer dizer a ausência da adversidade, da dificuldade, da tribulação. Alívio é que o Senhor vai estar conosco, nos ajudando nesses momentos difíceis. E permita-me fazer um pano de fundo do contexto da situação que o profeta Jeremias estava vivendo. O profeta Jeremias estava vivendo um momento de dificuldade, momento de adversidade. Esse pano de fundo, esse momento histórico em que Judá, ela estava sendo invadida, ou melhor, foi invadida pelos babilônicos, por Nabucodonosor. Nabucodonosor invade, leva cativos nobres. Lembra lá de Daniel, Mesaque, Azarias e Ananias? Lembra que foram levados para a Babilônia? E eles ficaram ali
os nobres, na primeira invasão, primeira deportação, o levaram. E levaram longe da sua casa, da sua família, e aquele povo olhando, e o profeta Jeremias vendo essa situação. Quando aquele povo é levado, Nabucodonosor coloca um vassalo, um homem para governar daquela cidade, e os episódios consequentes vai trazer uma dificuldade, porque aquele vassalo agora ele se rebela contra o rei da Babilônia, e junto com outros reis daquela situação, ele quer enfrentar esse império babilônico. E aí, Nabucodonosor manda agora exterminar o Judá. Agora ele extermina com Jerusalém. Agora ele extermina com o templo. Ele acaba ali com todos os princípios da promessa, da aliança que o povo judeu tinha. O comandante de Nabucodonosor vai a essa cidade. E a gente vai ver no segundo livro de Reis, no capítulo 25, que ele saqueia o templo, que ele destrói a cidade, que ele ainda leva agora todo mundo para o cativeiro. Leva todo mundo na sua deportação, não deixa mais ninguém. A cidade fica devastada, a cidade fica destruída, colocam fogos na cidade, em ruínas. Imagina o tamanho e sofrimento daquele povo que agora é levado cativo também para a Babilônia, e fica longe da sua casa, longe da sua família, longe dos seus entes queridos. Aquele povo sai do lugar do seu aconchego, do seu lar, sai do lugar onde eles estão vivendo bem. Ali, apesar de tudo, eles estavam vivendo bem. Agora eles vão para um lugar que eles não conhecem, onde serão escravos, e terão que viver uma nova perspectiva. E ali é extinto algo interessante para aquele povo. É extinto a aliança que tinha sido feita. O templo era inviolável para eles. Ali a palavra de Deus, a promessa da descendência do trono davídico, é exterminada ali. Todos os sinais das promessas de Deus para aquele povo se foram. E aquele povo perde ali a sua confiança. Aquele povo se afasta dos preceitos de Deus, e foi esse o motivo de tamanha devastação. Quando eles se afastam das promessas, dos desígnios, dos princípios e preceitos que Deus já tinha ordenado a eles. Irmãos, temos que ver aqui o reino de Judá na sua destruição total. E o povo já não tem mais nenhuma esperança. Mas o profeta Jeremias, Deus usa ele antes desses acontecimentos para dizer que ia acontecer isso. E a profecia se cumpre, em que eles seriam levados para o cativeiro. O profeta ainda disse que estariam 70 anos lá presos. Mas apesar disso tudo, eles não se despertaram. Apesar de tamanha advertência, o povo não acreditou na palavra do profeta e preferiu ouvir os outros profetas. Estavam falando, não, como Deus foi conosco, Ele vai ser conosco. Os babilônios não vão nos vencer. Mas com a prática errada não existe promessa de Deus. Com atitudes erradas não existe a promessa de Deus para aquele povo, porque eles se afastaram, adoraram outros deuses. E esse tamanho sofrimento que estava ocorrendo, diante de tantas essas dificuldades, diante dessa nova realidade, o profeta lançou para eles uma palavra poderosa, uma palavra que era para animar os seus ânimos, que era para eles enfrentarem aquela situação, aquelas adversidades, as intempéries da vida. Era para eles ressignificar, era para eles olharem para aquela situação e ter em si a esperança e acreditar que a promessa de Deus haveria de se cumprir na vida deles. Apesar do sofrimento, apesar da tamanha dificuldade, a tamanho dos infortúnios da vida, que a promessa do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, não falharia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor, não faria, ou falaria e não confirmaria. E o povo passa por esse momento de sofrimento, momento de dor, momento de desesperanças. E esses dias lá no exílio foram os dias de dificuldade, os dias em que nós podemos aprender um pouco mais. Se você ler os livros de Lamentações, os livros do profeta Jeremias, do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, você vai compreender melhor o que o povo estava vivendo, esse contexto.
Mas o que me chamou a atenção foi essa perícope do capítulo 29 ao 33, que é o mesmo assunto. No capítulo 29, o contexto traz para mim e para você algo poderoso, um ensinamento grandioso, algo que vai me ajudar e vai te ajudar no momento de sofrimento, no momento de adversidade, no momento dos infortúnios. Ele vai te dar um alívio, ele vai te fortalecer, ele vai te ressignificar. Você vai ser resiliente nesse momento, porque o Senhor é contigo. E a palavra dele não volta atrás. O capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, ele fala aí, vem relatando que Deus ordena que fosse enviada uma carta do próprio Deus para o povo. Que aquele povo que estava lá no cativeiro babilônico e que passava por momentos difíceis, momentos de dificuldade. Aquele povo que sofria. E eu quero ler contigo Jeremias 29, 1. Pode colocar para mim, por favor? Jeremias 29, 1. São essas, vou ler na minha versão aqui. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Nessa carta traz importantes instruções que o próprio Deus agora fala ao seu povo que está no cativeiro babilônico. Devido ao seu mau procedimento, eles foram levados para esse cativeiro, devido por se afastar do Senhor, por adorar outros deuses, por não seguir os preceitos que a sua palavra o tinha ordenado. Nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa carta, a nossa bússola, ela é o nosso manual de vida, ela é inerrante, ela é inerrante, melhor dizendo, essa palavra. Essa palavra é infalível, é imutável. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Essa palavra é uma bússola para me guiar e para te guiar. E o profeta Jeremias envia essa carta, essa palavra, e o povo começa a enxergar com outros olhos. Era necessário essa carta, era necessário eles compreender, mas aquele povo estava mais focado no sofrimento do que na palavra, na promessa. Então, para você entender bastante, não viva pelo momento, para você ter alívio, viva segundo a palavra de Deus. Porque as circunstâncias nos levam a desistir. Imagina esse povo, foi levado, deportado da sua cidade. Então ele saiu da sua casa, do meio dos seus entes queridos, saiu da sua cidadela e vai para um lugar que ele não conhece. Imagina o sofrimento. Tamanhas perdas, das perdas emocionais, que poderia abrir um leque enorme aqui. Mas imagina esse povo se afastando daquilo que eles mais amavam, que era o lugar onde morava, a terra que viviam, o seu lar, doce lar. E essa carta vem nos ensinar a orientação que Deus dá a esse povo. Certamente essa orientação vai me ajudar, vai te ajudar nos momentos de intempéries, no momento difícil, nos dias maus que nós vamos viver. Essa palavra vai ser para nós como um calento, um afago, um fortalecimento. Vou ver aqui no Salmo 137, coloca para mim, por favor, o verso 2. Salmos 137, verso 2. Irmãos, não desanime diante das dificuldades, diante das circunstâncias. Haja de maneira certa, de maneira correta. O povo, a primeira atitude do povo aqui, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, no momento que ele é levado para o cativeiro babilônico, é se afastar mais de Deus, é culpar Deus, é tentar colocar um culpado por aquele sofrimento. E os seus próprios erros que levaram lá. Eles precisam se arrepender, se colocar na posição, entender que Deus tinha propósito, que mesmo naquela maldição que veio para a sua vida, Deus poderia transformar em bênção. Eles não creram assim. Olha como é que eles ficaram. Ali nos salgueiros são árvores, penduraram as nossas árvores. Ou melhor, vocês podem ler? 1, 2, 3. Verso 2, ou verso 3, perdão.
Só até aí. Aquele povo ficar isolados. Como vou cantar no meio do sofrimento? Como vou cantar no momento de dor, no momento de luta, no momento da adversidade? Como que eu vou adorar o Eterno? Porque não tem aquilo que eu quero, não tem aquilo que eu desejo, não tem aquilo que eu almejo. Como que eu vou adorar? Você adora Ele pelo que Ele te dá? Ou adora Ele pelo que Ele é? Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Todo-Poderoso. Eu devo adorar Ele por isso. E devo crer nisso. Porque se adoro só porque Ele me dá, quando Ele me dá, eu não adorarei mais. Não. O povo de Israel aqui, ele se esquece que o Deus dele é grandioso e libertador. Ele se esquece que é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez fogo do céu descer, é o mesmo Deus que fez tantas outras maravilhas. Eles não lembraram. Não viva pelas circunstâncias do momento. Para você ter alívio. Para ter alívio, você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que ter as flores da esperança. Você tem que entender. Você também não pode fazer como esses profetas que, ou melhor dizendo, esse povo que ouviram os profetas que queriam afagar o seu ego. Ali tinham profetas que queriam falar aquilo que o povo queria ouvir. Não, vocês vão sair do cativeiro, vai acabar. Essa luta vai passar agora. Não, calma, vai ser agora. E não aconteceu isso. Deus já tinha usado o profeta para dizer que o cativeiro duraria 70 anos. Eu tinha que confiar nessa palavra. Eu tinha que acreditar. Em meio a essa dificuldade, essa adversidade, eu precisava continuar vivendo, continuar caminhando, avançando. Deus queria que em meio à provação, sofrimento, aquela tribulação que eles estavam vivendo, Deus ia ensinar eles naquilo. Mas eles não compreenderam isso. A harpa significava alegria, festividade, e eles não estavam mais alegres, porque estavam aprisionados. Era necessário ouvir Deus, o adorar pelo que Ele é, o adorar diante das dificuldades, diante das necessidades deles. Deus sabe a tua estrutura, irmão. Deus sabe o que você está fazendo, Ele conhece a sua necessidade. Em 1 Coríntios 10:13 vai dizer que Ele não veio em tentação senão humana, mas fiel é Deus que junto com a prova, Ele vai te dar o escape. Oh, você crê no escape de Deus? Você crê no escape de Deus? Não importa o tamanho, o sofrimento, a adversidade, a dificuldade, Deus vai dar escape. Oh, Lamassu Benes. Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Mas olha a palavra de Deus, que é a carta para esse povo. E hoje você tem essa palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra as juntas e medulas, é apta para discernir as intenções do coração. Hoje essa carta que o povo recebeu lá no cativeiro babilônico é a nossa aqui, ó. Nossa carta magna, a palavra de Deus. Eles recebem uma outra palavra de Jeremias. Jeremias 29, coloca para mim, por favor, o versículo 5 e 6, diz assim: tomai esposas, gerai filhos, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas e maridos, para que eles tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuir. Qual é a ordem de Deus aqui? A ordem de Deus é clara, é uma ação contínua. Deus está ordenando a continuar a vida, apesar do sofrimento. Que isso? Apesar da adversidade, apesar de estar aprisionado no cativeiro, Deus está mandando eles continuar a viver. Tem uma música que fala, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. É necessário, porque senão todo vento de dificuldade vai nos fazer voltar. Lembra do povo saindo do Egito? Uma das primeiras adversidades que teve, deu vontade de voltar no Egito para comer as bolotas que lá tinham. Mas Deus queria que eles avançassem, que eles marchassem, mediante a incerteza do deserto. Esse povo aqui está numa terra estranha, no cativeiro babilônico, mas Deus quer que eles continuem as suas práticas. Continue voltando para Deus.
Eu usei como segundo tópico aqui para esse povo, e entendi nessa carta. Se apoie na palavra de Deus. Seja bíblico para você ter alívio. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Se o povo trouxesse a memória naquele momento do cativeiro babilônico, o que pudesse trazer a esperança era o que Deus tinha feito. O que Deus já tinha feito através daquele grande povo. Deus já tinha feito vitória, dado vitórias maravilhosas, coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. Deus já tinha feito. Então era acreditar que Deus continuaria a fazer, porque Ele ainda é o mesmo. Mas esse povo não está olhando muito para isso. O povo começa a enganar a si mesmo. Começa a alimentar o seu coração de falsas esperanças que aquele povo estava falando. Deus já havia revelado, Deus já tinha falado através do profeta, que era 70 anos. Mas aquele povo não estava crendo. Preferiu ouvir aquilo que massageava o seu ego, algo que era imediato. O povo era imediatista, queria o resultado imediato. Nós precisamos aprender e a crer nesse Deus que é vivo e poderoso, que trabalha em todos os momentos difíceis, os momentos de tempestade, nos momentos de bonança. Ele é o mesmo Deus. João 16, 33, coloca para mim, por favor. Eu preciso entender o que Jesus falou através de João. Ele fala que no mundo nós teremos aflições. No mundo você vai ter aflição, eu vou ter aflição, mas você precisa ter bom ânimo. Não desanime, continue, persiga, avance, creia. Se apoie na palavra de Deus. Essa palavra que transforma, que essa palavra que muda, que molda, que nos dá direção, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. É essa palavra. Precisa acreditar nas promessas. E aquele povo, essa atitude importante que eles precisavam ter, para que eles pudessem ser fortes e passar pelo dia mal, passarem pelas intempéries da vida. Eu preciso entender aqui, para mim poder entender e passar por isso, eu preciso focar. Focar em conhecer mais a palavra de Deus. Focar em ser mais profundo na palavra de Deus. Não ser tão raso, não ser tão superficial. Você precisa se focalizar na esperança para que você possa ter alívio. Porque se você não focar na esperança, se você focar nas circunstâncias do teu sofrimento, você vai falar ó dia, ó azar o tempo todo. Apesar dos piores momentos que aquele povo estava passando, Deus deixa claro para eles que teria a hora do sofrimento acabar. Talvez essa manhã Deus chegou para mim para te dizer aqui, o teu sofrimento tem hora de acabar. Deus me trouxe aqui para falar para você, o teu sofrimento tem hora de acabar. Calma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Você vai ter momentos de choro, mas vai ter momentos de alegria. Aleluia! Você vai ter momentos onde vai agradecer, vai exaltar o Senhor, vai bendizer em todos os momentos, seja na tribulação, seja na bonança. Deus tem propósito na tua vida. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto, teremos aqui, irmãos, dizendo para mim e para você, que nós vamos passar por tempos de infortúnios. A nossa vida vai acontecer, no mundo você vai ter aflição. Mas o que Deus fala para mim, para você e para esse povo, que aquele povo deveria continuar suas vidas agindo de forma resiliente. Resiliência é a capacidade de você se adaptar a momentos difíceis e superá-los. Ser resiliente é você passar por uma adversidade, por um momento de luta, um momento de sofrimento, e você aprender com aquilo e conseguir superar. Exemplo, quando alguém começa a correr, você não vai correr logo uma meia maratona, você não vai conseguir. Você começa gradativamente. Então você precisa superar a cada dia a sua meta. Superar. E Deus queria que esse povo se superasse e olhasse para Ele e adorasse Ele em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio aos infortúnios da vida. Precisava crer na palavra de Deus para alimentar essa esperança viva dentro do seu coração. Deus estava com eles.
Deus estava com eles lá no cativeiro babilônico. O Senhor não queria tirar eles do cativeiro só, mas queriam tirar o cativeiro de dentro deles. Esse cativeiro que os aprisionam, esse cativeiro que o afastaram da presença dele. Deus queria trabalhar no íntimo para libertar esse povo de fato e de verdade. Alimente a esperança, a sua esperança, em Deus. A esperança é um sentimento. Existe uma diferença entre esperança e fé. A esperança é você acredita que algo é possível de fazer. Dá um exemplo, alguém se levantar e pegar essa água. Aqui eu tenho esperança alguém faça isso. Ou melhor, colocar água aqui, deixa eu até beber. Esperança que alguém vai botar água aqui para mim. É uma esperança. Algo possível, né? Mas essa jarra, sair daqui e lá, no final, é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera. E eu creio, se eu creio, o monte vai para um lado, vai para o outro. Então é essa a diferença. Aqui era algo palpável, tangível, era importante para o povo acreditar que eles iam sair do cativeiro, que ia acabar. Deus já tinha falado, já estava escrito. E Deus dá aí uma última orientação para eles. Olha só, o Senhor diz na carta para o povo aí, o versículo, capítulo Jeremias 29, 11 e 13. O resultado de passar por momentos difíceis com Deus é muito bom, irmãos. Eu não vou ler o versículo, porque vai ficar muito grande. Mas o último aí, eu vou dizer para você. O Senhor diz em sua carta ao povo sobre o que ele queria fazer, bem como o caminho estaria aberto a todos para que cresce no Senhor e buscasse a sua verdade. Coloca para mim Jeremias 29, 11. Olha o que Deus tinha falado para eles, do 11 ao 13. Você pode ler? 1, 2, 3. O 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os... Versículo 13. Deus está aqui dando a última orientação para eles, Bem, olha o que eu tenho para vocês preparado. Olha o que eu estou preparando para vocês, é coisa boa, é coisa extraordinária, é coisa estupenda. Olha o que eu estou preparando. Esse momento de adversidade, de dificuldade vai passar. Vai chegar a hora de você glorificar o nome do Senhor e exaltar em meia luta, em meia dificuldade. Você está passando por isso, mas eu estou contigo. Está doendo, mas eu estou contigo. Não estou aguentando mais, eu estou contigo. Quando tu passar pelo fogo, ele vai estar contigo. Quando tu passar pelo giz, ele vai estar contigo. Aleluia! Ele vai estar contigo. Deus vai estar contigo. Aleluia! E eu creio nisso. Mas eu preciso me libertar de alguns pensamentos que vêm sobre mim. Nesse momento eu penso que Deus esqueceu de mim. Sim ou não? Nesse momento eu acho que a vitória não vai chegar nunca, que o sofrimento não vai acabar. Eu acho que essa dor é eterna. Eu não consigo. Nesses momentos eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que falaram de mim é uma verdade, que eu não tenho nenhum valor. Nesses momentos, essas falas vêm na nossa mente, que tentam nos sabotar. E eu preciso usar a palavra de Deus, que está escrito em Filipenses 4:8, dizendo, naquilo que eu devo pensar naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é santo, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama. Eu preciso pensar nisso, nessas coisas pensais. Isso vai me trazer alívio em momentos de adversidade, em momentos de dor, em momentos de sofrimento. Eu preciso também me libertar de situações que me aprisionam. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso perdoar também. Eu preciso ser perdoado. Às vezes nós ficamos presos com tamanhas coisas que carregamos nas costas. São bolas de ferro que nos arrastam e a gente não consegue mais. A minha esposa fala que a gente toma veneno querendo que o outro morra.
Geralmente é assim, né? Ai, eu passei 20 anos numa luta dessa, sobre um tio meu. Tinha feito promessas para mim estudar e não cumpriu. Eu fiquei aqui aquilo no meu coração, 20 anos, já na igreja já, 20 anos amarrado, travado. E através do rever, Deus me trouxe da trona, me trouxe a cura. Nesse lugar. Depois de 20 anos, eu nunca conseguia estudar, sempre parava, tinha aquela âncora que me impedia. Depois de 20 anos que eu fui ministrado num rever aqui nessa igreja, Deus falou coisas sobrenaturais comigo. Eu fui lá pedir perdão ao meu tio. Ele nem lembrava mais disso. Quem sofria era eu só. Pedi perdão a ele, me reconciliei, fiquei sendo um dos melhores sobrinhos dele. E aí, irmão, sabe o que Deus fez? Fez eu voltar a estudar. De 20 anos para cá, não parei mais. Me graduei, me pós-graduei 5 vezes. Não parei mais de estudar, ainda estou estudando. A âncora que me prendia foi tirada, eu consegui avançar, eu consegui progredir, eu consegui chegar. Em meio ao sofrimento, a luta, Deus estava comigo, eu que não enxergava. Jesus veio para nos libertar dessas opressões. Veio para nos libertar de nós mesmos. E às vezes nós queremos, mas não temos ação. Precisa da ação. Precisa da ação. Olha só a situação de Judá. Realmente estava totalmente destruída. O profeta estava aprisionado. Jerusalém tinha acabado com a cidade. O templo tinha sido invadido. Levaram as coisas do templo. Olha só como é que estava aquela situação. Mas Deus usou aquilo ali como propósito para o nome dele ser glorificado. Por mais que esteja difícil a tua situação, meu irmão, por mais grave que ela seja, por mais que você olhe e não veja solução, Deus quer te ajudar. Por mais que você não enxergue a solução no final do túnel, Jesus é a solução para a sua vida. E Ele quer te alcançar. A condição de vida para mim receber as bênçãos de Deus é crer na palavra dele. Eu devo acreditar que Deus está falando sobre mim, sobre a palavra dele. Eu devo me alimentar a minha esperança, a cada dia me fortalecer, trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu preciso saber que Deus ainda não mudou. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo que sara, que cura, que te dá segurança. É o mesmo Deus que dá abundância sobre as nossas vidas. É o mesmo Deus que nos perdoa. É o mesmo Deus que limpa os nossos pecados. Às vezes Deus nos perdoou de fatos, de pecados cometidos, mas você mesmo não se perdoa ainda. Deus está dando um toque santo aqui. Tem pessoas que Deus já perdoou. O sangue dele já purificou. Já limpou as tuas vestes, mas a tua mente não consegue tirar esse cativeiro. Você continua aprisionado no cativeiro, mas Deus já te libertou. Ele já te perdoou. Ele já purificou. Se perdoe também. Se perdoe. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que eu e você devemos fazer. Se perdoe. Creia nessas promessas que Deus está falando para mim e para você. Ele fala para mim e para você, o nome dele é Jeová Rafa, é o Deus que significa que sara, é o Deus que vai nos curar, ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Nenhuma doença ou condição adversa, irmãos, ela pode ser curada por Deus, qualquer coisa, qualquer doença, qualquer situação adversa, segundo o propósito de Deus, ela pode ser curada. Mas entenda a soberania de Deus também, entenda o processo de Deus. Está firme no processo, crendo no propósito que Deus tem. Seja firme no processo, crendo no propósito que Deus tem sobre isso que está acontecendo sobre você. Ele quer te dar alívio. Ele quer te libertar desses cativeiros mentais. Ele quer restaurar não só a tua saúde física, mas a tua saúde psicológica, emocional, a nossa saúde mental. Ele quer trabalhar nisso. E aí, irmão, o teu testemunho vai glorificar a Deus. Já viu que as pessoas falam assim, rapaz, está passando naquela prova, mas está glorificando a Deus, como é que pode? Como é que pode estar nessa luta? Está sendo afrontado, as pessoas se levantam, mas ele está adorando a Deus, ele está dando testemunho, ele é a carta a ser lida, o nome do Senhor é glorificado através dele. É crer
que Deus está nesse processo comigo e contigo. Aleluia. Deus está contigo. Quero chamar o ministério de louvor. Ei. Por mais que a situação pareça perdida, o Senhor Deus do impossível, do improvável, Deus do extraordinário, está aqui contigo. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nos propósitos que Deus tem sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eis que a mão dele está estendida para te abençoar. Os teus ouvidos estão atentos à tua oração, o teu clamor. Por isso que ele falou nesse capítulo 3 de 33, clama a mim. Você tem a direção, você tem a pessoa para clamar, clama a ele. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Fica de pé. Talvez nessa manhã você veio aqui não aguentando mais essa luta. Não veio mais aguentando essa dor. Não veio mais aguentando essa situação a qual você está vivendo. Deus está aqui nessa manhã. E a palavra para Ele derrama sobre a tua vida. Ele está contigo. Bem eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Deus quer te dar paz. Você que há muito tempo não tem paz. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Ele quer te dar o alívio nessa manhã. Quero orar por você. Vem cá, você sabe que Deus falou contigo. Eu quero orar contigo agora. Ele quer te dar o alívio. Ele quer o seu alívio. É o Senhor. Marabaná subnés. Feche seus olhos aí, vem aqui você que vai vir. Você que não vai vir, fica aí, ó. Deixa Deus falar contigo. Bem, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos de paz. Eu sou contigo.